Então o Henrique VIII, ele era um monarca católico, casado com Catarina de Aragão, também católica. E o Henrique VIII estava desgostoso do seu casamento e ele queria a anulação do seu casamento. Mas o Papa não consentiu com isso. A anulação de casamento não é assim, né? Não é uma coisa trivial. E aí então isso estabelece um processo de ruptura, um processo de rompimento, e o Henrique VIII, ele rompe com o catolicismo romano, ele rompe com o Papa para deixar, né, deixar de lado, se separar da Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, que era já uma protestante. E a família Bolena era uma família protestante. E aí então, esse é o contexto no qual a reforma inicia na Inglaterra. É a vaidade, é o capricho do rei. E o rei rompe com Roma, mas ele estabelece então uma igreja oficial da nação. Então a única diferença é que o cetro de poder muda de lugar, vamos dizer assim. A igreja deixa de ser romana e passa a ser inglesa, igreja da Inglaterra, por isso igreja anglicana, né? O radical anglo, né? Anglo-saxão, a igreja inglesa, né? A igreja da Inglaterra, do radical anglo. Então assim, é assim que surge, é assim que começa o movimento de reforma na Inglaterra, e obviamente essa reforma é uma reforma muito estranha. Ela é uma reforma bastante questionável. Por isso, também não demoram a surgir aqueles que defendem uma reforma mais ampla. O rompimento entre igreja e Estado, né, num primeiro momento, e também o rompimento com os ritos do catolicismo romano. Esses que defendiam essa separação entre igreja e Estado, né, ou pelo menos a ausência de uma igreja estatal, e esse rompimento com os ritos do catolicismo romano, esses que queriam levar a reforma adiante, né, na Inglaterra, foram chamados de puritanos, exatamente por conta dessa intenção de pureza eclesiástica e também pela ênfase que eles tinham sobre a questão da pureza moral. Então assim começa a reforma na Inglaterra, assim surge num primeiro momento a igreja anglicana. Mas na aula passada eu mencionei o contexto de conflito, o ambiente complicado que envolveu toda a reforma no continente europeu, e na Inglaterra não foi diferente. O Henrique VIII, então o primeiro monarca da Igreja da Inglaterra, né, o primeiro monarca anglicano, ele foi sucedido primeiro pela sua filha Maria da Escócia, filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. E a Maria da Escócia era católica. Então, o que a Maria da Escócia fez foi retomar o catolicismo romano e perseguir os protestantes, especialmente aqueles que eram mais radicais, especialmente aqueles que depois vieram a ser chamados de puritanos. Isso fez com que muitos protestantes fugissem da Inglaterra para o continente, e ali na Holanda eles se aproximaram dos calvinistas. Então há uma aproximação entre os protestantes ingleses e os protestantes calvinistas holandeses. E isso também prepara o terreno para a colonização dos Estados Unidos. Depois da Maria da Escócia, uma outra filha do Henrique VIII assume o trono, a Elizabeth I, a grande Rainha Elizabeth, né, bastante conhecida. E o que acontece é que a coroação da Elizabeth permite o retorno dos protestantes que estavam na Europa continental à Inglaterra. E muitos, então, dos puritanos, eles acharam que agora era a vez deles, era a vez do protestantismo, né?
mas o que a Elizabeth faz é apenas retomar a igreja anglicana naqueles moldes. Então, os desejos de reforma mais acentuada dos puritanos acabam não se concretizando e existe já o começo de uma certa instabilidade eclesiástica, né? O começo de uma certa dificuldade enfrentada ali na Inglaterra. Tanto que a partir desse contexto, não exatamente no governo da Elizabeth, mas já no governo do seu sucessor, né, o James I, ou Tiago I, que inicia a imigração para os Estados Unidos. Então é bem conhecido aquele episódio, né, do Mayflower, aquele navio inglês que aporta nos Estados Unidos, na Baía de Massachusetts, no ano 1620. E o Mayflower, a tripulação do Mayflower, é composta basicamente por comerciantes que estão indo buscar a sorte lá no Novo Mundo, né? E por puritanos que estão indo para os Estados Unidos para conseguirem exercer a sua liberdade religiosa, para conseguirem vivenciar aquilo que eles entendiam que era o correto, à luz da Bíblia, à luz do padrão do Novo Testamento, e que eles não estavam podendo experimentar na Inglaterra pós Henrique VIII ali, especialmente a Inglaterra elisabetana e a Inglaterra do James I, né? O James, ele era um protestante ainda, né, um anglicano, e ele é o responsável por encomendar a tradução para o inglês conhecida como King James, inclusive, né, que é muito conhecida aí no meio protestante até hoje. Mas o importante é nós percebermos que, especialmente os puritanos, ao colonizarem os Estados Unidos, eles fazem isso em busca do exercício de liberdade religiosa.